Voltei do trabalho e descobri minha esposa em lágrimas. O que fiz em 5 minutos mudou tudo. A correria do dia a dia em São Paulo tirava o fôlego de Carlos. Era mais um dia no escritório, cercado por reuniões, demandas e prazos que pareciam nunca acabar. Com 32 anos, ele acreditava que o trabalho duro seria a chave para o sucesso e para uma vida confortável ao lado de sua esposa, Sara. Quando finalmente deixou o prédio, o sol começava a se pôr e o trânsito se arrastava como um pesadelo. Com cada giro do volante, a confiança pulsava em seu peito. Hoje o chefe vai notar meu esforço, pensou. No entanto, ao abrir a porta de casa, seu mundo ruiu. Sara estava sentada no sofá, com o rosto escondido entre as mãos. As lágrimas deslizavam pelo seu rosto, um rio de dor e desespero. O coração de Carlos disparou e sua mente se encheu de um pavor avassalador. Entre as contas atrasadas, a pressão pelo novo projeto e a saúde debilitada da mãe de Sara, ele percebeu que a única coisa que havia deixado de lado era o amor que construíram juntos. "O que está acontecendo, meu amor?" ele perguntou, a voz trêmula. Ele se aproximou lentamente. O choque na sua mente era profundo. Quanto tempo ele tinha passado sem perceber a angústia que cercava sua esposa? Sara, entre soluços, começou a desabafar. Falou sobre a solitária batalha que estava enfrentando, sobre o estresse em seu trabalho, a tristeza de ver sua mãe lutar contra o câncer. Cada palavra era como um golpe no coração de Carlos. Ele sempre acreditou que o sacrifício que fazia em nome da família era o correto, mas ali, em meio à dor dela, a dúvida começou a corroer suas certezas. Então, em um ato de pura vulnerabilidade, Carlos decidiu abrir seu coração. Foi como uma onda quebrando em uma praia. Ele falou sobre as inseguranças que carregava, a culpa que o consumia por não estar presente quando mais precisavam um do outro. Sara olhava para ele, surpresa e ao mesmo tempo aliviada, como se finalmente o véu da solidão fosse levantado entre eles. A conversa fluiu, ambas as almas se entrelaçando em uma dança de sentimentos. "Eu prometo, não importa o que acontecer, vamos enfrentar tudo juntos", Carlos disse, segurando as mãos dela firmemente. A tensão no ambiente começou a se dissipar. Riram nervosamente, encontrando consolo nas palavras um do outro. Ali, nas pequenas promessas de apoio, eles criaram um novo espaço seguro entre as incertezas que os cercavam. A verdadeira riqueza, Carlos percebeu, não estava nas comissões ou na busca por mais status, mas no amor que eles cultivavam. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." Ao final da conversa, as lágrimas de Sara começaram a secar e um leve sorriso brotou em seu rosto. O ambiente pesado dentro de casa agora parecia mais leve, como se o ar tivesse sido renovado. Contudo, ao se deitar ao lado dela, Carlos sentiu um novo peso em seu peito. Será que suas promessas seriam suficientes? E como fariam frente aos desafios que ainda estavam por vir, especialmente a saúde da mãe de Sara? Com a esperança recém-ressurgida, eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, mas o futuro era um mistério nebuloso que pairava entre eles. Enquanto a noite avançava, a luz suave da lâmpada na sala parecia brilhar mais intensamente, como se também quisesse participar daquela renovação de esperanças. Carlos e Sara, deitados lado a lado, tinham finalmente quebrado as barreiras que os separavam. Mas o silêncio que se seguiu à conversa estava impregnado de questões não ditas. O relacionamento havia enfrentado uma tempestade, e embora a chuva estivesse se dissipando, a preocupação ainda permanecia no horizonte. No dia seguinte, Carlos tomou a decisão de se envolver mais na vida de Sara e de sua mãe. Ao invés de só pensar em reuniões e prazos, ele queria ser um companheiro efetivo, capaz de abraçar as dores e os desafios da família. Irradiando determinação, ele acordou cedo e decidiu preparar um café da manhã especial. Ele sabia que pequenos gestos contavam.
O cheiro do café fresco se misturava com o aroma de panquecas quentes, criando uma atmosfera acolhedora que abraçava a casa. Quando Sara apareceu na cozinha, seus olhos ainda estavam um pouco sonolentos, mas aos poucos um sorriso tímido se formou em seu rosto ao ver a mesa farta. "Você se superou, Carlos!" ela exclamou, fazendo-o sentir uma onda de alegria. Depois de um café da manhã repleto de risadas e momentos leves, Carlos teve um ímpeto de coragem. "Sara, como você se sente em relação à sua mãe? O que podemos fazer para apoiá-la melhor?" Ele sabia que essa era uma conversa delicada, mas agora não podiam se dar ao luxo de evitar o que realmente importava. Ele percebeu que o diálogo aberto era vital para o bem-estar de todos. Sara hesitou, mas então, com um suspiro profundo, começou a falar sobre a frustração de não saber como ajudar a mãe, as visitas ao hospital e a ansiedade crescente. Carlos ouviu atentamente, sem interromper, apenas segurando a mão de Sara. A conexão entre eles se fortalecia a cada palavra. No entanto, havia algo mais que pesava no coração de Sara. "Carlos, há algo que eu não te contei." Ela começou lentamente, o olhar perdido em algum lugar distante. O clima na sala mudou imediatamente. O sopro da esperança que antes flutuava agora estava turvado por um novo pesar. "Mistério. Recentemente minha mãe disse que não tem certeza se quer continuar os tratamentos. Ela está tão cansada, tão assustada." As palavras dela eram como facadas. Carlos sentiu o mundo desmoronar mais uma vez. Como lidar com isso? Ele sempre havia imaginado que poderia proteger sua família, mas agora a realidade parecia ter um plano bem diferente. "Precisamos ser fortes, Sara. Se ela decidir não continuar, o que você acha que podemos fazer para dar a ela um final que a faça se sentir amada?" As lágrimas voltaram aos olhos de Sara. "Não sei. Talvez devêssemos reunir a família, oferecer momentos que façam ela se sentir especial." Era uma ideia que carregava tanto amor quanto dor. Carlos assentiu, convencido de que, independente da escolha da mãe de Sara, eles precisariam estar juntos, solidários e prontos para qualquer caminho que a vida decidisse traçar. Mas ele sabia que essa nova jornada exigiria mais do que apenas boas intenções. Enquanto se preparavam para a semana que estava por vir, uma mensagem no celular de Sara interrompeu seus pensamentos. Era uma notificação de seu médico. O coração de Carlos acelerou. "Sara, é seu médico?" ele perguntou. O olhar dela se encheu de incertezas, e a pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada. O que mais poderia mudar? O futuro se desenhava nebuloso diante deles. As respostas que precisavam estavam prestes a vir à tona, mas a dúvida era palpável. E ali, entre o amor que crescia e os desafios que os aguardavam, Carlos começou a sentir que a verdadeira batalha estava apenas começando. Como enfrentariam tudo isso juntos? A notificação vibrava insistente na tela do celular de Sara. Ela hesitou, como se o ato de olhar para a mensagem pudesse conjurar um destino sombrio. Carlos, com as mãos suadas, sentia seu próprio coração pulsar freneticamente. O ar parecia denso, aprisionando a esperança que tentavam cultivar em meio ao desespero. "Deixe-me ver", ele insistiu, meio sem saber o que esperava encontrar. Sara respirou fundo e acionou a mensagem. Com cada palavra que emergia da tela, a sala foi se enchendo de uma tensão palpável. "Doutor Campos, precisamos conversar sobre os próximos passos", ela leu em voz alta, a voz embargada. Um frio percorreu a espinha de Carlos. Os próximos passos? O que isso poderia significar? A incerteza se espalhou como uma névoa, obscurecendo o que antes parecia um caminho possível. "Sara, e se..." Ele não conseguia terminar a frase. O medo de imaginar cenários sombrios fazia sua cabeça girar. "E se meu pai ou minha mãe não fizerem o que os médicos dizem?" Sara murmurou, como se estivesse ouvindo os próprios pensamentos em voz alta. "E se ela realmente decidir desistir?" Carlos aproximou-se, envolvendo os braços em torno dela, como se pudesse absorver toda a angústia. "Podemos enfrentar isso juntos", ele sussurrou, desejando que suas palavras pudessem acalmar o turbilhão no coração dela. O calor do seu corpo parecia se misturar às lágrimas de Sara, que agora escorriam livremente pelo seu rosto. Em meio à dor profunda, um brilho de determinação surgiu nos olhos dela.
Precisamos fazer algo, Carlos. Uma reunião com a família, hoje. A urgência no tom dela deixou claro que não estava aberta a discussões. Carlos assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Vamos fazer isso. Vou te ajudar a organizar tudo. E assim começaram a preparar o que poderia ser o último encontro de família. O controle emocional de Carlos já estava à deriva, mas sabia que tinha que ser o pilar de sustentação para Sara. Ele correu pela casa pegando as coisas, enquanto ela ligava para os parentes, estabelecendo uma atmosfera de amor que lutava contra a escuridão que se aproximava. À medida que o sol começava a se pôr, a sala estava lentamente se enchendo com os rostos familiares que traziam risos e histórias. Era o que eles sempre faziam, não importa quão difíceis fossem as circunstâncias, era assim que se fortaleciam. Afinal, família era o abrigo nas tempestades da vida. Mas no fundo, havia uma sombra pairando sobre aquele encontro. As conversas divertidas e as risadas eram apenas um leve remédio sobre a fragilidade que havia se instalado na casa. Quando o momento certo chegou, Carlos e Sara não puderam evitar a sutil tensão que se formava. Precisamos falar sobre sua saúde, mãe, dizia Sara, sua voz mais firme do que sentia. Os olhos de todos na sala se voltaram para a mãe de Sara, que, embora estivesse presente, parecia distante, como se pudesse escapar para um lugar onde a dor não a alcançasse. O silêncio na sala era ensurdecedor. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Finalmente, a mãe de Sara respirou fundo. Eu tenho refletido muito sobre isso. As palavras começaram a fluir, e o coração de Carlos pesava, sabendo que o que estava por vir poderia mudar tudo. Todos pareciam sentidos, quase paralisados, à espera da resposta que poderia indicar um novo começo ou um fim. A pergunta pairava no ar. Estariam prontos para enfrentar isso juntos? O que estava em jogo se tornava ainda mais claro, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. A sala respirava um ar pesado, as conversas diminuíram e cada sorriso parecia um esforço. Sara fitou os olhos da mãe, buscando alguma força que não encontrava. Preciso que você saiba que estamos aqui para te apoiar, seja qual for sua decisão, ela disse, a voz trêmula mas firme. A irmã mais nova, Cláudia, com os olhos marejados, entrelaçou os dedos da mãe, como se isso pudesse passar um pouco da força que elas precisavam. Carlos observou tudo aquilo com uma mistura de desespero e esperança. Ao mesmo tempo que o medo o consumia, havia um calor dentro dele, um impulso de se fazer ouvir. Precisava ajudá-las. Talvez devêssemos falar sobre os tratamentos. Carlos tomou coragem. As opções que estão disponíveis, de forma clara, precisamos entender tudo. O olhar de Sara buscou o dele por um instante, e ele notou a gratidão em seus olhos. Era o impulso, uma tentativa de trazer algum fôlego àquela situação sufocante. A mãe de Sara balançou a cabeça. Seu semblante era um retrato de confusão e receio. Eu não sei se quero lutar. Estou cansada e a ideia de mais hospitais, mais medicamentos, me assusta. A voz dela estava carregada de emoção e as lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto. O clima na sala se tornava mais tenso, uma pressão que dificultava a respiração. É compreensível sentir medo. Ninguém aqui está aqui para forçar você a nada, disse Cláudia, tentando suavizar as bordas afiadas daquela conversa. Mas estamos todos com você, não importa o que escolher. Um tratamento pode ser desgastante, mas a vida também é bela, acrescentou Carlos, vendo a sincera preocupação nos rostos dos familiares. E as memórias que vocês têm juntas são valiosas. Isso pode ser um motivo a mais para lutar. Sara sentiu, lágrimas escorrendo e vislumbrou a força que emana de cada lembrança, cada riso. Mãe, por favor, pense em tudo que viveremos juntas, em todas as lembranças que ainda vamos criar. Nós amamos você e precisamos de você aqui. Um silêncio pesado tomou conta novamente, mas agora havia espaço para reflexão. O peso da escolha que precisavam fazer parecia tangível, como uma pedra afundada no peito. A mãe de Sara secou as lágrimas com um lenço, o olhar se perdendo na distância do que poderia ser. Eu não sei se sou forte o suficiente para mais uma batalha. O que acontece se essa luta não valer a pena? A pergunta reverberou na sala como um eco. Os olhos de todos se fixaram na mãe, o coração de cada um pesando com a incerteza.
Era um dilema profundo, e cada um sabia que a decisão dela afetaria a todos eles de forma irreversível. Carlos procurou as palavras certas, mas o medo de estragar aquele momento lhe congelava os pensamentos. No entanto, ele precisava tentar. A vida nunca é simples, e até mesmo uma escolha, seja qual for, tem suas consequências. O importante é saber que você não precisa fazer isso sozinha. A mãe respirou fundo, seu olhar agora mais atento, como se estivesse finalmente chegando a uma versão dela mesma que queria ver refletida. E se eu escolher não lutar? Um frio percorreu a sala, e Sara, recobrando a coragem, se posicionou. Se escolher isso, respeitaremos sua decisão. Mas, por favor, pense em todas as vidas que você tocou, as vidas que ainda espera tocar. Os ecos da conversa se dissiparam, mas o que estava em jogo ainda pairava no ar. Cada um ali sabia que o futuro estava por um fio e o tempo estava se esgotando. Quando Carlos olhou para Sara, os olhos dela brilhavam com uma determinação intensa. Ele compreendeu que estavam prestes a atravessar uma nova fase, a última batalha antes que a vida os levasse a uma nova jornada. O olhar da mãe estava agora envolto em uma batalha interna, e Carlos sentiu que era hora de... Então, o que você decide, mãe? Ele sabia que, independentemente da resposta, suas vidas nunca mais seriam as mesmas. O momento do desfecho estava se aproximando, e tudo o que podiam fazer era enfrentar a tempestade juntos. O silêncio se arrastou pela sala, cada segundo se estendendo como um fio pressionado à beira de um corte. A mãe de Sara olhava para o chão, seus olhos pareciam perdidos em um abismo de dúvidas. A voz de Carlos havia quebrado a haste frágil do medo, mas agora tudo o que restava era a expectativa. Eu não sei como dar um passo, finalmente ela sussurrou, a voz embargada. As lágrimas continuavam a escorregar, e o som de seu choro era quase um eco ao redor da sala, preenchendo o espaço com um peso que ninguém sabia como suportar. Sara piscou rapidamente, encarando a mãe, seu coração batia forte. Mãe, qualquer que seja a sua decisão, estamos aqui, não está sozinha. Podemos enfrentar isso juntas. Cláudia, ainda segurando a mão da mãe, inclinou a cabeça, buscando alguma conexão. Lembra das nossas aventuras, dos verões na praia, daquelas tardes que tudo o que fazíamos era rir? Essas memórias são um pedaço de nós, e queremos mais. Carlos escutava, ele queria ser parte daquela luz que iluminava a cena. A batalha pode ser dura, mas as vitórias, mesmo pequenas, têm um gosto doce. Às vezes, a vida se resume a isso, agarrar-se aos momentos que nos fazem sentir vivos. Ele pensou na própria família, em cada gesto de amor que sempre fora o alicerce nas horas difíceis. Mas a mãe de Sara parecia se afundar em um mar de indecisão. Mas e se eu não conseguir? E se eu acabar mais doente? Se a dor for insuportável? Ela levantou os olhos, buscando apoio em cada um na sala, mas encontrando reticências e temor. Nós vamos estar lá para segurar sua mão e soprar coragem, mesmo nos dias mais escuros, Carlos insistiu, sentindo a raiva do medo se misturar com a urgência de agir. Às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente tentar fazer o melhor. O olhar dela se suavizou, mas as nuvens da incerteza ainda pairavam. Não quero causar dor a vocês. Se eu escolher lutar, essa escolha afetará todos nós. Eu não quero que meu sofrimento machuque vocês. Sara apertou a mão da mãe, como uma promessa silenciosa. Nós temos que estar juntos nesse caminho. O que a gente vive, cada riso e lágrima, faz parte de uma jornada que é nossa. Você é parte de quem somos, e por isso, sua escolha é nossa escolha também. Houve um momento de calma, em que todos respiraram entre eles como um fio invisível, conectando os corações. A mãe finalmente olhou nos olhos de cada um ali, e algo começou a mudar. Então, eu tenho que pensar sobre tudo isso, respondeu lentamente. Quero que vocês estejam prontos para aceitar como eu me sentir, seja qual for a escolha. Uma luz frágil começou a brilhar na sala, um sinal de que algo havia mudado. Vou tentar pensar sobre lutar, mesmo que isso pareça assustador. Carlos sorriu aliviado, e Sara sentiu que sua própria esperança renascia. Mas antes que a conversa pudesse avançar mais, a mãe de Sara se virou e seu olhar se tornou distante novamente.
Mas há algo mais que eu preciso compartilhar. Sua voz tremia. Algo que não contei a vocês até agora. Sara sentiu um arrepio na espinha. O que mais poderia haver que tornasse esse momento ainda mais pesado? Todos na sala mal podiam respirar, prontos para descobrir o que mais estava escondido sobre a superfície da crise. O que será que a mãe tinha em mente? A resposta estava mais próxima do que imaginavam, e o peso da descoberta poderia ser o fio que ligava todas as decisões futuras. Os olhos da mãe de Sara embarcaram-se em uma maré de emoções. Ela parecia ancorada entre a vontade de compartilhar um segredo e o desejo de proteger suas filhas da dor que estava prestes a expor. Cláudia havia apertado a mão da mãe novamente, como se isso fosse o suficiente para trazê-la de volta à segurança, mas a tensão estava palpável. É sobre o meu tratamento, a mãe começou, a voz quase um sussurro. Eu não estou apenas lutando contra a doença, tem algo mais, algo que eu não quis que vocês soubessem. Não porque quisesse mentir, mas porque eu não sabia como lidar com isso. Sara segurou a respiração. Emoções conflitantes borbulhavam dentro dela. A dúvida, o medo e uma faísca de curiosidade a faziam sentir-se como se estivesse em um abismo. Você se lembra da médica que eu consultei? Aquela que teve um tratamento experimental? A mãe inclinou a cabeça, tentando encontrar as palavras certas. Ela me disse que há chances de um avanço, mas tem um custo, e não é só financeiro. A escolha é arriscada e pode mudar tudo. Carlos sentiu sua pulsação acelerar. Aquela revelação parecia uma bomba relógio prestes a explodir no colo de cada um. Mãe, o que você está dizendo? Que tipo de risco estamos falando? Sua voz estava carregada de preocupação, mas ele também sentia uma ansiedade crescente, como se a revelação estivesse prestes a pôr em xeque tudo o que acreditavam. Se eu optar pelas novas medicações, posso ficar mais fraca no começo, e há a possibilidade de que eu não consiga suportar os efeitos colaterais. Ela hesitou, buscando os olhos de cada um. Mas há uma pequena chance de que eu melhore, de que eu possa voltar a ser a mãe que sempre fui. O olhar de Cláudia se iluminou, uma centelha de esperança surgindo no meio da tempestade de incertezas. Isso significa que você vai lutar? Mãe, isso é uma notícia maravilhosa! Mas Sara sentiu um nó na garganta. E se, ao invés de se recuperar, você piorar? E se esse tratamento apenas trouxer dor? Estamos aqui, mãe, mas isso é uma decisão tão pesada. Falhava, a angústia pronta para transbordar. Eu sei que é uma escolha difícil, filhos, a mãe disse, agora com um olhar suave. Mas eu sempre disse que queria tentar. O espírito que eu tenho, a força que vocês me deram ao longo dos anos, às vezes sinto que tudo isso vale a pena. A sala estava preenchida com uma mistura de esperança e medo. Uma briga silenciosa entre o que era seguro e o que poderia ser extraordinário. A mãe de Sara estava em pé de guerra, e todos ali a apoiavam, mas ainda precisavam entender as consequências dessa jornada. E se eu optar por não fazer nada? A pergunta dela cortou o silêncio. Isso também afeta vocês, eu sei. Posso apenas esperar e me recuar. O que vocês fariam se eu escolhesse o caminho da aceitação do que a doença me impõe? Um peso caiu sobre cada um na sala. Sara balançou a cabeça levemente, sentindo lágrimas ameaçando escorregar de novo. Você não pode decidir sozinha. Nossas vozes querem ser ouvidas. Precisamos juntos decidir o que fazer aqui. Podemos pegar as mãos e lutar com você, mas você não está sozinha nessa. Carlos se aproximou, com a mão no ombro da mãe. É hora de fazermos isso como família. Seja qual for a escolha, enfrentaremos o que vier de cabeça erguida. Você tem que nos deixar entrar nessa batalha. As palavras pesaram na sala. O que estava diante deles era real e imediato. Uma luta por vida, amor e o que eles eram juntos. Mas enquanto o clima mudava novamente, a mãe de Sara olhou para a porta que dava acesso ao resto da casa, como se houvesse algo esperando lá fora. Havia algo mais que eu não queria que vocês soubessem. Ela desapareceu no fundo da sala, sem conseguir soltar a força que finalmente criava.
A proposta da médica vem com um prazo. Preciso decidir até amanhã. Um calafrio percorreu o corpo de Sara. Amanhã? A escolha estava apressada e o futuro deles poderia mudar em um instante. O medo e a esperança lutavam para tomar conta dela. Eu preciso de um tempo, só um pouco mais. Vamos conversar sobre isso amanhã. A voz da mãe era tímida, mas lá no fundo, um grito de força estava nas palavras. Todos ali entendiam que esse momento era crucial. A vida deles estava em jogo, e de uma maneira ou outra, cada escolha levaria a uma evolução. A tensão do que estava por vir pesava no ar, e o desejo de salvar o que mais amavam se tornava uma chama intensa. Sara explorou cada sentimento dentro de si, enquanto a noite caía. O que seria dessa família no dia seguinte? O que as esperanças de uma nova vida custariam? A escolha ainda estava por vir, mas agora um novo horizonte se desdobrava. Como fazemos para decidir? Murmurou Cláudia, a incerteza nas palavras. E assim, na escuridão antes de sua resposta, uma nova jornada se iniciava. A luz da manhã entrou. Timidamente pela janela, projetando sombras nos rostos preocupados de Sara e Cláudia. A ideia de que o dia que começava poderia mudar tudo as deixava nervosas. Carlos, por sua vez, parecia estar em um estado de prontidão. Havia algo nas suas feições que denunciava uma mistura de esperança e receio. A mãe saíra mais cedo, decidida a tomar um café sozinha no pátio, longe da pressão esmagadora de uma decisão que poderia definir seus caminhos. Sara observou pela janela, a expressão pálida enquanto a luz a envolvia. Havia algo profundamente vulnerável naquela imagem, e o desejo de correr até ela, de abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem, crescia dentro dela. "Você acha que ela já decidiu?" Cláudia perguntou, quebrando o silêncio tenso que se instalara entre as irmãs. Sara balançou a cabeça como se tentasse varrer os pensamentos que a assombravam. Não dá para saber. O que ela decide hoje é como um salto no escuro. Carlos se aproximou, as mãos nos bolsos. E se a gente conversasse com ela, propor um plano, alguma estratégia, dar a ela uma visão de tudo isso? Não só os riscos, mas também as possibilidades. A ideia parecia boa, mas Sara sentia que o tempo corria como um rio impetuoso. Ao mesmo tempo, a incerteza a consumia. E se ela não quiser ouvir? E se já estiver resolvida a se afastar de tudo e de todos? Não havia resposta. Essa era uma batalha interna que cada um deles enfrentava. O café da manhã foi servido quase em silêncio, como se as palavras tivessem virado punhais, cortando a atmosfera. Quando finalmente decidiram se juntar à mãe no pátio, cada um deles sentiu o peso da responsabilidade de encorajar a mulher que sempre parecera invencível. Ao chegarem, encontraram-na olhando para um grupo de flores que ela mesma plantara no início da primavera. Seriam essas flores a representação de suas esperanças e o que a cercava? A fragilidade da vida era um reflexo cruel do que estavam enfrentando. Sara se sentou ao lado dela, tentando ler os pensamentos que piscavam como sombras em seu rosto. "Mãe, você está bem?" A voz de Cláudia saiu baixinha, como um sussurro quebrando a calmaria tensa. A mãe finalmente virou a cabeça, os olhos vermelhos, mas uma centelha de amor brilhava. "Estou pensando sobre o caminho que escolhi e sobre como nossas vidas podem mudar com essa escolha." Sara respirou fundo. "Queremos ajudar. Se você decidir pela medicação ou pela aceitação do que vem pela frente, nós estaremos ao seu lado. Não estamos aqui apenas para ouvir você. Queremos batalhar com você nessa luta." Ela se deteve, esperando que sua mãe reagisse ao seu apelo. Mas o silêncio se instalou de novo, dessa vez carregado de uma tristeza profunda. A mulher olhou para seus filhos, de mãos dadas. "Às vezes, eu só queria que vocês estivessem livres dessa carga, que a escolha fosse menos pesada. Mas essa carga é nossa também." Carlos interveio, a voz firme. "Por que acha que a gente vai deixar você lutar sozinha?" Por um momento, a mãe sorriu entre as lágrimas, mas um novo pensamento passou pela sua mente. "E se eu falhar? E se essa doença acabar levando a minha chance de passar mais tempo com vocês?" As palavras dela cortaram o ar, causando um nó na garganta de Sara.
Nós não chegamos até aqui para desistir, mãe. Você é a nossa luta e não vamos deixar você entrar nessa batalha sozinha. Uma súbita ventania agitou as folhas ao redor, como se a própria natureza estivesse ali para ouvir e apoiar. No entanto, um pressentimento de que o tempo estava se esgotando aumentava em Sara, e a urgência da decisão começou a pesar ainda mais. Nós podemos encontrar um jeito, buscar pessoas que passaram pelo mesmo. Podemos fazer uma reunião, uma conversa com esta médica. A esperança escorria das palavras de Sara como o anseio de um amanhã melhor. É isso, a médica pode explicar melhor sobre o que podemos esperar. Cláudia acrescentou com determinação, criando uma conexão renovada naquele momento. Então, antes que percebessem, todas as esperanças estavam ali, dançando na brisa do pátio. Mas, mesmo com cada novo plano como um farol, a sombra do que poderia vir pendia silenciosamente sobre eles. Um olhar furtivo de sua mãe para o relógio deu a Sara um pequeno sobressalto. Mas a decisão tem que ser agora, não posso mais esperar, disse a mãe, os olhos agora radiantes de determinação. Então vamos fazer isso, mãe. Vamos descobrir o caminho juntos, Sara respondeu, firme. A realidade é que, por mais que quisessem avançar, havia um passo a mais que ainda não tinham dado. O que seriam capazes de descobrir quando a verdade sobre a doença e seu tratamento finalmente fosse revelada? Essa era a próxima batalha, e tudo estava prestes a desdobrar. O tempo estava correndo, e o que eles descobriram poderia mudar tudo novamente. O sol ainda brilhava, mas no coração de Sara, a tensão parecia se transformar em um peso quase insuportável. Antes de poderem ir ao consultório da médica, a mãe parecia querer aproveitar um último instante de calma. A mesa do café, um pouco desarrumada, refletia a pressa dos momentos anteriores. Sara e Cláudia se entreolharam, compartilhando uma preocupação silenciosa antes de dirigirem a atenção novamente à mãe. Vamos conversar mais um pouco, mãe, Cláudia sugeriu, tentando manter o clima leve, embora a voz tremesse. O que mais está te preocupando? A mulher olhou para as flores, relacionando-as com suas próprias esperanças, como se buscasse a resposta ali mesmo. Eu tenho medo de não conseguir ser a mãe que vocês merecem, e se eu não estiver mais aqui? Sara sentiu a garganta apertar de novo. As palavras de sua mãe eram como facas, arranhando uma verdade que ela tentava esconder. Mãe, você está aqui. Lutar por você é a nossa prioridade. Não estamos prontos para te perder. Carlos se aproximou, colocando a mão no ombro da mãe. A vida pode... Sim, é imprevisível. Sim, mas temos a chance de lutar. Eu sei que pode parecer assustador, mas devemos nos apegar àquelas pequenas possibilidades que podem fazer toda a diferença. Num momento de vulnerabilidade, a mãe respirou fundo e passou a mão nos cabelos como se tentasse puxar os pensamentos de volta ao lugar. E se eu decidir que não quero mais lutar? E se aceitar a dor for a minha única opção? Sara sentiu que era hora de se abrir. Mãe, muitas vezes, o que mais importa é a maneira como lidamos com a dor. Temos que permitir que nossos sentimentos existam. A luta pode ser difícil, mas podemos enfrentá-la juntos. Cláudia assentiu, os olhos fixos na mãe. Parece que estamos numa encruzilhada. Mas, mesmo que você não esteja na melhor condição agora, isso não diminui quem você é para nós. Você é o melhor de todos nós e precisamos de você aqui. Cláudia assentiu, os olhos fixos na mãe. Parece que estamos numa encruzilhada. Mas, mesmo que você não esteja na melhor condição agora, isso não diminui quem você é para nós. Você é o melhor de todos nós e precisamos de você aqui. A mãe sorriu suave, mas a sombra da incerteza ainda estava lá. Vocês são meus anjos, mas a confiança é algo que eu preciso recuperar. Vamos cultivar essa confiança, Carlos disse. Vamos juntos aos tratamentos, às consultas, e vamos fazer disso uma experiência em família. Que tal formarmos um pequeno grupo de apoio com pessoas que passaram por isso? Sara sentiu uma centelha de esperança. Era uma ideia sólida, quase como uma luz no fim do túnel. A mãe olhou fixamente para eles e por um momento a pressão do mundo externo parecia amenizar. Vocês estão dispostos a estar ao meu lado? Isso é mais do que eu poderia pedir. Para sempre, declarou Sara, apertando a mão da mãe. Então vamos juntos à médica. Podemos aprender muito sobre o que está por vir, Cláudia completou, olhando para o relógio novamente como um sinal de urgência e ação.
Os 4 começaram a se preparar, com uma nova determinação esculpida nas expressões de cada um. O ar estava denso de emoções entrelaçadas, mas havia uma faísca de resistência. Quando todos se levantaram, o peso que antes pairava parecia mais leve. Entretanto, uma nova onda de ansiedade tomou conta de Sarah ao cruzar a porta. Havia uma batida rápida em seu coração à medida que se dirigiam ao caminho que poderiam mudar tudo. Ao chegarem ao consultório, o cenário parecia distinto, moderno e frio, mas com promessas de esperança. Desta vez, a sala de espera estava lotada. Olhos cansados se encontraram em um momento de reconhecimento. Sarah sentiu que naquele momento tinham se tornado parte de uma luta maior. E nesse espaço entre as incertezas, um membro da equipe médica se aproximou, sorrindo cordialmente. Sarah, Cláudia, Carlos, estamos prontos para começar. Você está disposta a conhecer mais sobre as alternativas e possibilidades que temos? O tom da médica era claro, mas cheio de uma esperança genuína. Foi a primeira vez que uma sensação de alívio tomou conta de Sarah, mas uma nova pergunta a assombrava. Mas e se a verdade que ouvirem não for o que esperavam? Sarah sentiu coração acelerar. A médica estava prestes a abrir uma porta que poderia levar a tantos caminhos diferentes, alguns iluminados e outros sombrios. A sala, agora repleta de pessoas que também lutavam suas batalhas silenciosas, parecia um campo de batalha emocional. Haviam sorrisos nervosos, olhares de preocupação e mãos entrelaçadas, como se todos ali estivessem prontos para dar o melhor de si. Ao longo da nossa jornada, existem decisões a tomar, e cada escolha pode ser um passo em direção à esperança. A médica começou, com voz suave e mais firme. Mas, no fundo, Sarah ainda lutava contra o medo do desconhecido. O que significaria realmente esse encontro? E que verdades seriam reveladas? Todos se acomodaram em cadeiras acolchoadas. A luz da sala parecia mais brilhante, mas a tensão na atmosfera era palpável. O silêncio ensurdecedor foi quebrado pelo eco de pensamentos de Sarah, enquanto sua mãe segurava sua mão com força, buscando um grounding naquele mar de incertezas. Vamos começar com uma avaliação detalhada sobre o que estamos enfrentando, a médica explicou, depois olhou diretamente para sua mãe com um olhar que transparecia compreensão e compaixão. Estamos prontos para ouvir tudo e, mais importante, quero que você saiba que estamos aqui para apoiá-la em cada passo. A mãe, com voz trêmula, começou a compartilhar sua história. Cada palavra parecia pesada, como se estivesse jogando um fardo invisível que a acompanhava há meses. Os olhos de Sarah e Cláudia estavam fixos nela, absorvendo cada parte daquela narrativa dolorosa. Fui diagnosticada há meses e, desde então, tem sido difícil lidar com isso. A dúvida, o medo, tudo isso me sufoca, ela confessa, a voz falhando no final. O espaço entre elas parecia esticar enquanto esperavam a resposta da médica. É natural sentir-se assim. No entanto, o que faremos a partir daqui é essencial. Eu quero que você saiba que há opções, não estamos sem alternativas. A médica falou, a energia em sua voz começando a iluminar aquela sala tão carregada de emoções. Surge uma onda de esperança, como um sopro de ar fresco. As palavras encorajadoras da médica começaram a transformar um ambiente de apreensão em um lugar mais acolhedor. Quase como se um novo horizonte estivesse surgindo diante deles. A mãe respirou fundo, aliviando um pouco do peso. Olhos brilhantes e algumas lágrimas escorriam. Essa troca de energia positiva reverberava na família, unindo-os ainda mais. Ao longo da consulta, a médica apresentou alternativas de tratamento que prometiam aumentar as chances de recuperação. Ela, ao mesmo tempo, incentivou um compromisso conjunto. Vamos agir como uma equipe, porque é assim que teremos sucesso juntos. Sarah absorveu cada palavra. O brilho nos olhos dos membros da família mostrava que a esperança estava florescendo lentamente. Nunca antes tinham se sentido tão unidos em meio a uma tempestade. Entre as lágrimas de sua mãe, havia um raiar do que poderia ser a transformação daquela história. Mas, enquanto a conversa avançava, Sarah sentiu um novo nó se formando em seu estômago. As revelações sobre os possíveis tratamentos eram apenas o começo. O que estava por vir poderia mudar não apenas o que sentiam, mas também suas vidas. E se a luta que seguia fosse ainda mais dura do que imaginavam? Com isso, a médica virou-se para eles e perguntou: estão prontos para alguns testes?
O que descobrirmos pode nos ajudar a tomar decisões mais informadas sobre o tratamento que se segue. E, por um breve momento, o peso da realidade os atingiu. O que será que realmente significará essa nova etapa? Pensou Sarah, a adrenalina subindo enquanto se preparavam para enfrentar mais um capítulo da vida. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Cada passo dado na direção do tratamento trouxe uma nova camada de insegurança e esperança. A mãe de Sarah respondeu positivamente aos primeiros medicamentos, e a leveza que tomou conta da casa parecia quase mágica. Mas ainda havia sombra do medo e da incerteza pairando sobre eles, como uma nuvem que nunca se dissipa completamente. Em uma manhã ensolarada, Carlos preparou um café da manhã especial, como um rito de encorajamento. O cheiro do pão recém-assado flutuava pela casa, misturando-se ao aroma do café. Quando a mãe de Sarah entrou na cozinha, um sorriso nervoso brotou em seu rosto. Ela parecia mais leve, e isso encheu os corações de todos com esperança. Hoje é dia de mais uma consulta, não é? Disse Carlos, tentando manter o clima animado. O olhar da mãe se iluminou e, por um breve momento, todos sentiram o calor do amor e da determinação. Eu prometi a vocês que tentaria. Não quero que minha luta seja em vão, ela respondeu, a voz firme. E naquela simples frase, Sarah percebeu que a mãe estava decidida a enfrentar qualquer desafio. O trajeto até o consultório estava repleto de risadas, lembranças e promessas. As alucinações do medo, pouco a pouco, foram relegadas a um segundo plano, substituídas pela força do amor compartilhado. Cada um dos membros da família tinha se tornado um pilar, e juntos estavam construindo um abrigo contra qualquer tempestade. Ao chegarem, a médica os recebeu com um sorriso caloroso. Estou feliz em ver todos aqui novamente. Vamos conversar sobre as respostas que obtivemos nos testes, ela começou, já percebendo a ansiedade no ar. A sala estava cheia de uma expectativa palpável. O coração de Sarah acelerou, mas ela manteve-se firme, segurando a mão da mãe. Estamos prontos, ela disse, com uma voz que ressoava a confiança. A médica apresentou os resultados. Confirmou que a mãe de Sarah era candidata a um tratamento mais avançado, que poderia transformar suas chances de recuperação. Vamos lidar com isso da melhor maneira. Espero que se sintam prontos para essa nova fase, disse a médica. E nesse momento, a esperança brotava como flores na primavera. Mas enquanto a família escutava atentamente, Sarah percebeu uma mudança no semblante da mãe. Ela parecia aturdida por um momento, como se o peso das informações se tornasse muito grande. E isso a fez lembrar que, embora a vontade de lutar fosse forte, o caminho à frente ainda seria intenso e cheio de altos e baixos. E se os efeitos colaterais forem muito severos? E se eu perder a força? A mãe questionou, a voz quase um sussurro, enquanto os olhos de todos se fixavam nela, prontos para oferecer apoio. Não importa o que venha a acontecer, estaremos aqui para você, Carlos disse, sua voz firme. Mas precisamos caminhar um passo de cada vez. Está pronta para isso? A mãe olhou para as filhas, e então para Carlos. Estou, realmente estou. Quero viver, e quero que vocês façam essa jornada comigo, declarou, com convicção e lágrimas de gratidão nos olhos. Sarah sentiu um peso sendo tirado de seus ombros. O olhar de determinação na mãe refletia uma nova resolução. Nas semanas seguintes, eles se uniram ainda mais. As quimioterapias trouxeram desafios físicos e emocionais, mas juntos estavam construindo uma rede de força ao redor da mãe. As noites em claro eram preenchidas por histórias, música e risadas. Cada dia, mesmo os mais difíceis, era tratado como uma vitória, um testemunho da força do amor. E aos poucos, a saúde da mãe começou a melhorar, dando a todos eles um motivo para acreditar. O ciclo de luta esteve longe de ser fácil, e as lágrimas ainda marcaram momentos. Contudo, a luz que brilhava no olhar da mãe, as risadas compartilhadas e os abraços apertados tornaram-se o alicerce do que realmente importava, a união, a coragem e o amor que os mantinham firmes. Finalmente, em um dia ensolarado, a mãe de Sarah recebeu a notícia que todos estavam esperando. O tratamento estava funcionando e os sinais de remissão eram visíveis. As lágrimas de alegria rolaram pelo rosto de Sarah enquanto ela abraçava a mãe, um símbolo de uma batalha vencida e da luz que sempre esteve ao fundo do túnel. Obrigado por lutarem comigo. Vocês são a minha força, a mãe disse com um sorriso radiante.
E naquele instante, todos souberam que, independentemente do que o futuro reservasse, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade juntos. E assim, a história da luta transformou-se em um relato de esperança e amor. A vida não era apenas sobre as batalhas, mas sobre como enfrentá-las juntos, como família, superando os desafios e celebrando as vitórias. Não espere nem mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Isso é crucial. Comente suas reações e teorias sobre este final impressionante. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão e entender a importância de lutar juntos. Você precisa mostrar seu apoio.